Na última semana eu fiz um vídeo muito especial explicando por que algumas pessoas chamam agosto de mês do cachorro louco, tanto dando um contexto mais pé no chão, mais social, quanto também um contexto mais sobrenatural, baseado nas crendices e superstições do brasileiro, e também trouxe um vídeo muito especial, contando um relato bem curtinho ali, bem breve, de uma história com chupa-cabras, essa criatura lendária do nosso folclore. E como eu expliquei nesses vídeos, e como eu vou fazer nesse vídeo de hoje, não é à toa. Estamos chegando em agosto, e agosto é o mês do folclore brasileiro. Dia 22 nós comemoramos o Dia do Folclore Brasileiro e eu quero fazer um agosto muito especial. O mais especial que esse canal já teve. Eu quero trazer relatos incríveis, de lendas incríveis, de criaturas fodas que todo brasileiro já deve ter escutado, já deve ter em algum lugar ou passou por ali, ou viu, ou alguém viu alguma dessas criaturas, entidades, assombrações e etc. Hoje eu vou contar para vocês 6 relatos curtinhos, bem curtinhos, das 3 criaturas mais famosas que o folclore brasileiro tem e das 3 assombrações mais famosas que o folclore brasileiro tem. Olá, meu nome é Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você está vendo aí de repente pela TV ou pelo seu tablet, algum equipamento que não dá para certificar que está inscrito, depois entra lá no celular e se inscreve. Muitas pessoas que acompanham o Sem Tempo ainda não são inscritas. E quando eu falo muitas, são muitas mesmo. É coisa de mais de 55%. E você se inscrevendo me ajuda a cada dia melhorar esse canal. Você deixando lá nos comentários as suas sugestões, eu também vou ler todas com toda a atenção do mundo para melhorar o Sem Tempo. Sem Tempo ainda está numa fase muito crucial para ganhar corpo, ganhar estrutura, para começar a chegar onde eu acho que ele pode chegar. Vocês não têm ideia do conteúdo que eu quero fazer para vocês. Principalmente vocês que gostam aí desses causos do interior, que vocês gostam desses relatos, dos mistérios do nosso Brasil mesmo, o Sem Tempo ainda vai longe. Então, por favor, dá esse apoio, deixa lá nos comentários sugestões, deixa lá nos comentários o que você acha que está faltando. Hype esse vídeo, ajuda muito aqui na plataforma você hypando esse vídeo e de repente considera ser um membro para dar um apoio extra aqui. Os membros fazem parte de um conselho secreto, onde eles me ajudam com uma força extra e ainda tem acesso a informações privilegiadas ali, coisas que vão acontecer no futuro, além de que no futuro eu pretendo ter uma lojinha, algumas coisas adicionais, tanto aqui do Sem Tempo quanto dos outros projetos qual eu faço parte, e os membros vão ter aí muitos benefícios. Eu vou intercalar, eu vou trazer primeiro uma lenda e depois uma assombração, depois outra lenda, depois outra assombração, depois outra lenda e aí finalizo com uma assombração. Trouxe as 6 mais populares, as 3 lendas mais populares, as 3 assombrações mais populares. E aí eu não vou falar logo de cara, eu vou contando o relato e vocês vão descobrindo qual é cada lenda. E eu vou tentar assim pegar do terceiro para o segundo para o primeiro colocado assim em popularidade no nosso Brasil. Vamos ver se você acerta quais são essas lendas. Então, começando. O relato que eu vou trazer para vocês é de um conhecido, né? Quase falei o nome dele aqui, mas como ele não me deu autorização, eu dou uma seguradinha. Mas uma pessoa bem próxima de mim, que gosta muito de pescar, que está sempre aí para cima e para baixo, aí atrás de rio, atrás de campeonato de pesca, nesse mundo aí da pescaria. Certa vez, esse conhecido meu foi para o Mato Grosso e estava lá pescando lá, num lugar aí bem famoso, que os pescadores aí de repente podem me ajudar lá nos comentários, informando que rio e que região é essa. E ele estava pescando um peixe muito típico dessa região, que é uma região de águas mais frias, alguma coisa do tipo. E certa noite, no terceiro ou quarto dia de pescaria, ele escutou uma música entoando assim, da parte de, sabe, de alguns quilômetros para cima do rio. Da parte de cima, eles estavam num platô e ali o rio subia alguns quilômetros. Quando eu digo subia, é que ele ia sentindo uma montanha mesmo, uma coisa do tipo assim, pelo que ele me explicou. E ele começou a escutar alguma coisa cantarolando. Aí tinha um guia, que era uma pessoa ali que era um indígena de uma tribo da região, mas já uma pessoa que já trabalhava com turismo, já bem aculturada assim mais com as pessoas mais urbanas, e ele perguntou, né, que música é essa, né? Aí o guia, muito espantado, olhou para ele e falou: "Você está escutando?" "Sim, eu estou escutando."
É, só nós dois. Olha, o resto do pessoal tá todo mundo normal. Aí ele olhou para os outros pescadores, tanto os que estavam ali na canoa, no barco dele, quanto os que estavam no barco do lado, e realmente estava todo mundo concentrado ali na pescaria, isso madrugada dentro. E ele falou: Meu Deus, então o que que é isso? Daí ele falou: Olha, tem mistérios da natureza que a gente nem ousa tentar ficar descobrindo o que que é. Dizem que as pessoas que escutam esse canto, elas são meio que privilegiadas, mas ao mesmo tempo tem pessoas que consideram maldição, porque se você seguir esse canto, pode ser que você nunca mais volte. Aí, esse meu conhecido, conversando com esse guia, que era da região e tudo mais, falou: Mas por quê? Ah, são muitas as histórias. E as poucas pessoas que foram atrás de tentar entender quem estava cantando e conseguiram voltar, voltaram dizendo ou que era uma criatura muito bonita que estava dentro do rio, uma mulher muito formosa, muito elegante, assim, bonita mesmo, né, para não usar outros elogios assim. E outras pessoas voltaram dizendo que era uma criatura horrível, que era um bicho que estava no meio da água, esperando ali os pescadores e os desatentos, os caçadores e tudo mais, para fazer eles como refeição. Aí ele falou: Na minha cultura, a gente acredita muito que possa ser a Yara, possa ser a mãe da água. Porém, existem duas versões dela. Tem a versão clássica, a versão da indígena que se envolveu num relacionamento, que teve aquele problema todo familiar. E também tem uma outra lenda que diz que é uma entidade da natureza que pode tanto assumir a forma de uma indígena, como também pode assumir a forma de um monstro que afugenta, pega os pescadores e os outros desavisados. Agora, vamos para uma assombração. Essa aqui, ela é clássico do clássico do clássico, porque eu acho que todo mundo teve algum momento assim na escola. Escutei de um primo, há um certo tempo atrás, sabe, que na escola dele, nós morávamos em cidades diferentes, que na escola dele tinha aquela brincadeira de você também ir lá e chutar o vaso lá e fazer aquela tradicional invocação da loira do banheiro, né? E ele falou que ele estudava numa escola muito, muito, muito assustadora. Ele me contou vários relatos que eu vou trazer aqui em próximos vídeos e que eu já até trouxe aqui no canal, que a escola era um negócio bem esquisito mesmo, porque fazia parte ali de um complexo que era tudo uma super fazenda da época assim colonial do Brasil, que depois ela foi se desfazendo, a industrialização foi chegando e parte dela ainda continuou ali cuidando ali coisas bem pontuais relacionadas a agronegócio, e a outra parte dela foi a cidade foi tomando conta. E a escola que ele estudava era uma desses prédios que integrava essa fazenda antiga. Então era muito esquisito, era muito assim. De vez em quando eles escutavam pessoas andando, de vez em quando eles escutavam criança chorando, gente gritando, coisa do tipo assim, bem assombração do interior mesmo, para vocês entenderem. E aquela famigerada brincadeira de você ir lá chutar o vaso e gritar e falar não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a loira aparecer. Um determinado dia ele e os amiguinhos de classe dele decidiram fazer essa brincadeira e foram lá fazer a invocação da loira do banheiro. Eles fizeram essa invocaçãozinha lá, bateram, chamaram e nada. Só que aí tem um detalhe. Quando os moleques foram tentar sair do banheiro, a porta não abria. E forçaram e nada da porta abrir. Insistiram, foram na janela, gritaram pedindo ajuda, eles estavam no segundo andar, ninguém do lado de fora escutava eles para ir abrir, sabe? Eles começaram a ter um certo desespero, aquele clássico momento de luz piscando começou a acontecer, aquele calafrio começou a subir e eles escutaram a risada de uma mulher. E um deles jurou que viu uma sombra refletida no espelho, só que assim, não tinha mais ninguém, mais nada com eles que pudesse gerar isso. Até que todos se desesperaram muito, bateram com muita força na porta
e um professor ou um inspetor de aluno que estava passando por ali perto abriu do lado de fora para que eles pudessem sair. E aí foi aquele desespero, aquele Deus nos acuda, e ele falou que o negócio reverberou tanto, tanto, tanto na escola que eles tiveram que fazer um memorando lá e passar de sala em sala, falando que não era para brincar com essas coisas, que qualquer coisa do tipo ia ser advertência ou até motivo de suspensão para os alunos. Voltamos para a lenda. Agora eu vou contar uma bem interessante para vocês. E vocês vão entender o porquê ela é tão interessante, porque ela tem tudo a ver, né, com a minha história, com a história de como surgiu a ideia de ter esse canal e de eu me tornar folclorista. Conheci uma pessoa, na minha época que eu fazia trilha, que eu ia para cima e para baixo aí pro meio do mato, que eu gostava aí de subir montanha, essas coisas do tipo, conheci uma eu vou chamar assim de uma dona de um restaurante, né? Eu não sei bem se ela era a dona, mas ela era uma das responsáveis ali, uma cozinheira de mão cheia, mão cheia, mão cheia mesmo. E fiz amizade com ela, eu acho que eu fiquei 2 dias na pousada ali que era dela, da família dela, alguma coisa do tipo. E um dia conversando, contando histórias, né? É claro que sempre tem alguém que puxa o lance da historinha de assombração, da historinha de mistério sobrenatural, e alguém perguntou para ela ali se o pessoal da região já tinha visto algo estranho por ali, pelas trilhas ou pela pousada. Ela falou, não, vez ou outra aparece um falando que viu ou que teve alguma sensação estranha. Mas comigo e com a minha mãe, o que aconteceu foi o seguinte. Quando eu ainda era mocinha, adolescente, tinha os meus 15, 16 anos, um dia eu estava ajudando a minha mãe, nem tinha esse pedaço todo aqui da pousada que vocês estão hoje, e o que, que a gente fazia às vezes? Às vezes faltava água da rua, água da prefeitura, e a gente ia buscar água no rio aqui que passa, tem uma nascentezinha, se vocês subirem aqui vocês podem ir lá, até hoje ainda tem, e a gente ia lá. Sempre a minha mãe chamava eu ou as minhas irmãs para ir buscar água com ela. Um determinado dia, nós estávamos saindo, e quando saímos de casa a gente viu o redemoinho batendo assim no quintal. A minha mãe na hora lançou um cruz credo, cruz credo, cruz credo, né? Cruz credo 3 vezes, o redemoinho se desfez. E a minha mãe falou, fica do meu lado que você tem cara de saci. Aí eu, assustada, não acreditei na minha mãe, muito curiosa, fiquei agarradinha nela ali, mas não botei tanta fé que realmente poderia ter um saci aqui. Mas fui lá com a minha mãe, pegamos água, voltamos, tudo certinho. Colocamos 2 baldes de água, o meu e um dos baldes que a minha mãe estava segurando, em cima da mesa e levamos o outro para dentro da casa para fazer a limpeza, as coisas que a gente precisava fazer com aquela água. E, num determinado momento, escutamos barulho de água no chão. Quando eu e minha mãe olhamos pela janela, a gente só viu o desgramado pulando já longe, fugindo. O que, que ele fez? Para se vingar do cruz credo da minha mãe, veio aqui e derrubou os 2 baldes de água que eu e minha mãe tínhamos buscado e estava aqui para a gente fazer as tarefas de casa. Minha mãe já ficou muito brava, já falou, não sai para fora, que esse bicho aí, ele amaldiçoa, ele afugenta, ele assusta, ele brinca com as pessoas de um jeito não muito legal. E eu vou chamar uma benzedeira aqui, ela vai dar um jeito. E foi o que a minha mãe fez, né? Ela contando exatamente desse jeito que eu estou contando para vocês. Foi atrás de uma benzedeira, eles fizeram lá umas orações, colocaram algumas coisas, e a benzedeira falou que minha mãe tinha que 3 sexta-feiras seguidas ir numa encruzilhada aqui perto e deixar rapadura e mais bebida e mais alguma coisa para não ter mais esse tipo de problema, que a pousada ia estar segura a partir disso. Daí nós perguntamos para ela, você viu mesmo o saci? Era? Ela falou, olha, eu vi um menininho pulando em uma perna só. Se foi um menininho real, alguém brincando ou assustando, para mim era um menininho. Eu vi um menininho que veio aqui e derrubou a água. E a minha mãe e eu vimos o redemoinho aqui no quintal. E desde então nós temos a prática de vamos ali mexer na bica d'água, que a gente vai fazer outras coisas. Até o pessoal que caçava aqui leva rapadura, leva doce, deixa na entrada da mata ali ou deixa na encruzilhada, igual essa benzedeira ensinou. Agora voltamos para assombrações. E eu vou trazer mais uma assombração feminina, que é a clássica mulher de branco na estrada, que também pode ser aí
chamada de noiva da estrada e tudo mais. Essa eu tenho quase certeza que eu já contei aqui no canal, mas eu vou dar uma resumidinha assim que vai ficar bom também, que vocês vão entender para conseguir chegar nos 6 relatos que eu tenho para contar para vocês aqui hoje. Bom, eu tenho um amigo que morou comigo, sabe? A gente dividiu o apartamento durante um tempo, um bom tempo, sim. A gente morou quase 2 anos juntos. E ele era lá do Paraná, Venceslau Brás, alguma coisa assim. Eu acho que era isso. Desculpa, eu troco todos os nomes assim de cidade, às vezes eu esqueço direito, porque realmente eu visitei o Brasilzão todo aí, às vezes a cabeça dá uma bugada. E bom, esse meu amigo, ele contou que em uma das idas e vindas da escola, porque ele morava nessa cidade e estudava numa escola bem do lado, né? Ele falou que na cidade que ele morava tinha assim até o ensino primário, o ensino médio, mas o colegial, né, que seria o primeiro e o segundo ano ali do colegial, o terceiro, não tinha na cidade dele. Fora isso, eles também costumavam muito ir para outra cidade para trabalhar e fazer esses outros afazeres. E era uma história que ele já conhecia muito da família dele, que a mãe e o pai dele já tinham contado para ele e tudo mais. E ele já tinha mais ou menos ideia que tinha uma assombração nessa estrada. E um dia, voltando da escola à noite, naqueles ônibus escolares, sabe, aquele clássico ônibus escolar rural, tava ele e os amigos dele, até que num determinado momento, sem motivo algum, o motorista deu uma brecadinha no ônibus. Aí tava todo mundo conversando, todo mundo parou, não entendeu nada. No meio da estrada de terra, à noite, naquele breu, o motorista deu aquela freada. Aí as crianças, o que foi? O que foi? Né? Já começaram a bagunçar, a falar alto. O motorista só mandou um shh, quieto aí, senão vocês vão ver. Aí todo mundo ficou quieto. Aí o motorista deu com o farol alto 2 vezes, bem grande assim, deu uma buzinadinha de leve e tocou. Um dos meninos foi lá perguntar pro motorista, né, o que ele tinha visto. Ele falou, eu pensei ter visto uma pessoa no meio da estrada, eu tava meio rápido, eu decidi parar, quando eu parei não vi mais nada. E nessa, ele e esse menino, conversando, eles olham para o lado e veem o fantasma de uma mulher de branco parada em uma das porteiras da estrada. E aí foi o suficiente para dar aquela brecada de novo e aquela gritaria, uns 4 ou 5 moleques olharem e também verem a tempo assim da mulher sumir na frente dos olhos de todo mundo. Mas assim, boa parte das crianças, dos moleques, do motorista e também de outras pessoas que estavam ali, que usavam aquele veículo para voltar para casa, viram a assombração de uma mulher de branco parada na estrada ali. Isso anos 90 aí, 11 horas da noite, numa estradinha vicinal de terra aí do nosso Brasilzão. Voltando agora, eu acredito que vocês tinham imaginado que talvez o Saci fosse a lenda mais popular, mais contada, mais relatada, né? Porém não. Porém é um garotinho, mas não é o Saci, a nossa lenda mais comentada do folclore. Viajei muito para Manaus quando eu trabalhava em uma outra empresa, né? Minha penúltima empresa que eu trabalhei, era a que eu mais viajava, que eu comentei já com vocês algumas vezes, aí que eu visitei o Brasil todo, passei por mais de 230 cidades, todos os estados, todas as capitais. E em alguns momentos fui trabalhar lá em Manaus, fiz alguns amigos, alguns conhecidos, e numa dessas viagens aí, papo vai, papo vem, estava conversando com os amigos lá enquanto almoçava, e um deles contou a história de um tio dele. O que aconteceu? O tio dele não morava em Manaus, morava numa cidadezinha próxima ali. A gente estava comentando sobre essa cidade porque tinha alguma coisa de cachoeira ou de rio que ele estava querendo levar eu e as outras pessoas de fora para conhecer lá, ir num flutuante, alguma coisa assim. E aí ele falou que o tio dele era caçador, caçador, caçador dos brabos e caçou até não dar mais, até tipo assim, quando ele já era velho mesmo. E o que aposentou ele foi o seguinte: um dia o tio dele saiu para caçar e o tio dele tinha o hábito de, com um facão, ir marcando mais ou menos a trilha da onde ele veio, não tanto na questão de medo de se perder, mas assim mais na questão de saber por onde já passou para ter pelo menos uma noção para caso ele fosse atrás de algum bicho, alguma coisa ali, eles mais ou menos saber o norte ali, né, como eles falam, né? E esse dia ele fez a mesma coisa, ele foi fazendo marquinhas de facão por onde ele passou, né? E misteriosamente ele meio que assim, tipo, foi perdendo um pouco a noção do tempo, né? E foi entrando na mata, entrando na mata, entrando na mata.
Chegou um determinado momento, ele falou, hoje o dia não tá bom pra caça, vou voltar pra casa, né? Nem sei direito o quanto eu já andei. Tipo, ele tinha totalmente perdido a noção do tempo. Geralmente ele saía, ficava 2 horinhas, 3 horinhas fora de casa. E aquele dia ele já tinha ficado a tarde toda fora de casa. Nessa, ele foi tentar voltar pelo mesmo caminho que ele fez e ele notou que algumas das marcações que ele tinha feito tinham sumido das árvores. Não estava mais lá do jeito que ele tinha deixado. E ele também notou que em alguns momentos ele escutava risada e tipo barulho de criança, sabe? Alguma coisa assim por perto dele. Aí então ele decidiu fazer uma oração de armas ali, né? Aquele negócio bem típico de caçador mesmo. Se concentrou ali durante um tempo, pediu, né, que as energias positivas ali, os santos ali, quem ele acreditava protegesse ele, e ele teve um momento de lucidez e meio que se encontrou ali no norte. Só que, quando ele ainda estava voltando, indo, ele notou que novamente a trilha ali com as marcas de facão que ele fez tinham sumido. E aí ele começou a ficar encasquetado de novo. E nessa, como eu falei, ele já tinha passado a tarde toda, já estava escurecendo. Até que chegou num determinado momento que ele, tipo assim, na base da raiva, ele começou a abrir caminho pelo meio do mato, sabe? Tipo, na base da facãozada e querendo sair, sabe? Já bravo. Até que num determinado momento ele levou uma pedrada nas costas. E quando ele levou essa pedrada, ele se assustou, olhou, já querendo saber quem que estava lá. E ele virou e viu um garotinho de pele bem marrom escura, olhos bem negros, bem pretos assim mesmo, assim tipo esquisitos demais, e cabelo vermelho espetado para cima, com algumas marcas na pele, algumas pinturas como se fosse um indígena, com os pezinhos virados para trás, rindo da cara dele. Aí ele não acreditou no que ele estava vendo, ele falou, não é possível que eu estou diante do Curupira. Ele ficou um tempo ali refletindo sobre a situação do que estava acontecendo, até criar uma certa coragem e apontar o facão pro Curupira e falar, o que você está fazendo? Para com isso. E o garotinho ali, a entidade, né, o Curupira, continuou rindo e deu no pé, correu, sabe? E aí ele tentou ir atrás do Curupira ali mais um tempo e novamente quando ele se virou para tentar achar o caminho de volta, ele não conseguiu encontrar o caminho. Então ele se abaixou ali num lugar que ele julgava ser mais seguro, ficou um bom tempo ali refletindo sobre o que ele poderia fazer e ele entendeu que tipo ele podia insistir o quanto ele quisesse, ele não ia conseguir sair dali, e ele decidiu passar a noite na mata. Então foi o que ele fez, ele achou uma árvore alta lá, se amarrou na árvore e ficou ali até chegar no outro dia pela manhã. No outro dia pela manhã ele acordou, pediu desculpa por qualquer coisa que ele possa ter feito, fez uma oração ali, falando ali para o padrinho espiritual dele, para o santo que ele acreditava, que eu não me lembro qual era, que ele ia parar de caçar naquele momento, se ele pudesse sair da mata ali sã e salvo. E foi o que aconteceu. Então, depois dessa oração, ele conseguiu sair da mata e depois disso nunca mais caçou, segundo essa pessoa que me contou esse relato aí. E agora vamos para a assombração mais popular. Mas ela, assim, ela não é bem uma assombração. Ela está muito mais ligada a uma situação. O que é essa situação? Os mais antigos, eles não contavam com banco, com comércio, com instituições financeiras ou maneiras de guardar o dinheiro. E o que eles faziam? Eles colocavam o dinheiro, né, os pertences, escondidos em lugares. Alguns deles adotavam a prática de colocar em garrafas, em botijas, como falavam, né, ou até em baús e enterravam na terra. E outros colocavam nas paredes de casa e também tem aquele ditado popular de colocar o dinheiro no colchão. Era por isso. E graças a esse hábito, dizem que muitas das pessoas que eram muito egoístas, muito muito difíceis, sabe? E não dividiam o dinheiro, não deixavam o dinheiro para outras pessoas, ficavam presas àquilo, mesmo depois que morriam. E isso criou uma série de lendas de assombrações e visagens pelo nosso Brasil.
Então muitas cidades, muitos bairros, muitas famílias, inclusive eu já contei a história da minha família de Botija de Ouro aqui e de conhecidos meus e vou trazer aí em agosto para vocês histórias clássicas de assombração que estavam presas a lugares e a, a ganância ali, né? Ao fato de não se desprender daquele pertence. E eu vou trazer um relatozinho bem breve para vocês, que é o seguinte. Eu tenho alguns amigos lá de Indaiatuba que eles... Eu falo alguns porque é engraçado, porque parece que vários optaram para ir por esse caminho assim de serem corretores de imóveis, né? E um deles se especializou em fazendas, em sítios, em propriedade rural, assim, só que propriedades mais estruturadas. E ele até, sabe, se achou naquilo ali, ele até, tipo, de uma maneira assim, bem legal, ele se tornou especialista nessa área. E ele passou a ser contratado por outras imobiliárias, porque ele tem a dele, né? E passou a ser contratado por outros escritórios, e escritório de advocacia, escritório de pessoas que lidam com esse tipo de coisa, né? Às vezes tem um inventário, às vezes tem alguma medida judicial, alguma coisa do tipo que prende a terra ali e tem que ter, né, a tratativa. Eles contratavam ele para fazer avaliação. Numa dessas avaliações que ele foi fazer no interior de Minas Gerais, ele foi visitar uma fazenda. E era uma fazenda mais afastada assim do centro urbano da cidadezinha ali, né? Então o que acontecia é que tipo não era viável ele ficar indo e vindo da fazenda. E a fazenda era grande, então ele tinha que ficar pelo menos um dia ou 2 dias ali, né? Passar um dia inteiro, dormir, para chegou já um pouco mais tarde, tira as fotos, faz as medidas, faz as avaliações, faz a documentação e ir. Então foi isso que ele, um conhecido dele, um amigo dele que trabalhava para ele no escritório dele, fizeram. Foram para lá, encheram a caçamba da montaninha que ele tinha ali de coisas para passar bem a noite, para ficar bem tranquilo, e foram lá fazer a avaliação dessa fazenda. Quando eles chegaram na nossa fazenda, eles já sentiram que a energia do lugar ali não era muito legal. Sentiram que tinha alguma coisa esquisita ali. E aí, a única pessoa que cuidava dessa fazenda, que ficava lá 24 horas por dia, né, morava ali, era um senhorzinho caseiro que já tinha trabalhado para 3 famílias que foram donas daquela fazenda e hoje estava ali só para tomar conta para que ninguém fosse lá vandalizar, roubar nada. E aí esse senhor deixou muito claro para eles: olha, vocês vão ficar nessa casa aqui, que é uma das casas sedes da fazenda, mas não fiquem batendo perna aí à noite. A casa sede principal é aquela que fica tantos metros daqui para lá, mas ela fica fechada porque tem muita coisa lá, é ruim de tomar conta e o pessoal fala que vê muita assombração nessa estrada aqui à noite. Os dois, né, ficaram naquela, pô, que é isso, né? Já deram uma risadinha, né? Nenhum dos dois acreditava muito nisso naquela época, porque hoje, às vezes eu tenho contato com eles de novo, eles acompanham aqui o Sem Tempo, eles falam, é só doideira pro interiorzão do Brasil. E beleza. O que aconteceu? Os dois trabalharam a tarde toda, fizeram um churrasco, inclusive com esse caseiro e mais um moço que estava trabalhando lá no dia, e foram para casa ali para a segunda sede dormir. Só que os dois já tomando cerveja na varanda da casa à noite, falaram, pô, vamos dar uma pernada? Tem essa casa lá de cima lá? Você tem as moral? Tem as coragem? E é por isso que os homens vivem menos, né? Como diz a piada, né? O meu amigo aceitou, falou, bora, tô fazendo nada. E os dois foram, chegaram na casa principal, na sede principal, viram que era uma casa muito bonita, já conversaram sobre como trabalhar no outro dia. Ó, amanhã a gente começa medindo aqui, tirando foto dali, aí a gente tem que ver isso, tem que ver aquilo. E beleza, e voltaram tomando a cervejinha na sacolinha ali pela estrada. E no meio da estrada, quando eles menos esperavam, um homem brotou do nada. Brotou do nada, do nada, do nada. Tipo, apareceu do lado deles assim. E não parecia que aquele homem era muito saudável, segundo ele. Aí ele olhou pro amigo dele e falou, que porra é essa? Esse homem trabalha aqui? Aí o amigo dele deu aquele famoso oba, né? Pra cumprimentar ali. O velho passou por eles assim como se eles nem tivessem ali. E quando ele passou, ele falou que ele sentiu uma sensação horrível, um frio, um calafrio que ele nunca tinha sentido na vida. E os dois falaram, puta que pariu, é assombração. Deram uma aceleradinha assim no passo, olharam para trás e não tinha mais nada. Seja lá o que for, assombração, visagem, fantasma, o que vocês quiserem chamar, apareceu e sumiu.
Aí eles voltaram para casa, se fecharam na casa, tiveram a pior sensação da vida ali, tomaram mais uma latinha de cerveja e foram dormir. No outro dia de manhã acordaram e contaram a história pro caseiro, né? Ontem a gente foi só dar uma olhada lá e voltar, quando a gente estava passando aqui viu isso, né? Aí o caseiro olhou para eles e falou: falei, o povo vê umas coisas esquisitas, nem eu que moro aqui há 30 anos não fico andando por aqui à noite, porque isso que vocês viram aí é o mais leve. É o mais leve. Esse senhorzinho que fica passando nessa estrada é um que a galera falou que enterrou ouro por aqui e ele tá preso nessa estrada, fica fazendo essa estrada, esse trajeto todo dia à noite. Vocês podiam ter visto coisa bem pior, porque na gruta ali os caras falam que mora um capeta. E essa história eu conto para vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ajuda esse canal a crescer. Deixa lá nos comentários lá o que você achou desses 6 entidades mais populares do nosso folclore brasileiro sobrenatural. Hype esse vídeo para ajudar o canal a chegar mais longe. Curte, ativa o sininho e tamo junto. Se você perder um dos últimos vídeos, ele vai estar aparecendo ou aqui, às vezes aparece aqui, às vezes aparece ali, mas vai estar aparecendo para você assistir. Valeu!